Flávia, a gente procura sempre falar de alguma coisa atual antes de perguntar para você sobre a sua vida, sobre a sua carreira. Mas dentro do que você tem visto, a gente estava até falando aqui antes da política, do Pablo Marçal, de como você vê esse mundo hoje muito polarizado, teve o problema do Trump lá também. Para você, que hoje é uma mulher que não tem mais por que não falar nada disso, como é que você entende essa polarização que existe hoje aqui no nosso país? Independentemente de ser esquerda ou direita, não interessa, mas essa divisão que há pouco tempo não existia, né, cara? Por que a gente, de uma hora para outra, explodiu dessa forma? Eu acho que até pouco tempo, desde o Bolsonaro, né? É isso, tem 6 anos, Eu acho né? que as pessoas que não eram muito politizadas também não prestavam muita atenção na política, começaram a prestar atenção na política a partir do Bolsonaro, até por tudo que a gente viveu e tudo que a gente passou, veio uma pandemia aí no meio. E aí acho que as pessoas despertaram, começaram a se posicionar para um lado, o que é a bandeira que mais se identifica, o outro lado que mais se identifica, e as coisas, as amizades, as famílias, acho que tudo meio que foi para um lugar ali, né? Todo mundo se posicionou de alguma forma, né? Verdade, assim, tá meio bem... As coisas que eram muito misturadas começaram a ficar bem distantes. Muita gente que não tinha nenhuma relação com isso acabou tendo. Até famílias brigaram por causa disso, isso é muito louco. Tu acha que foi por causa da influência americana, dos democratas e republicanos? Tem alguma coisa a ver com isso, você acha? Eu não sei. Você acha que foi um movimento global? Isso, gente, eu tô falando assim como uma leiga, assim, pela uma percepção de uma pessoa que tá vivendo o que a gente tá vivendo. Eu acho que foi um movimento global e a maneira de você olhar o mundo, né, de alguma forma, e da gente sair de uma bolha, né, porque eu acho que a esquerda, ela se apropriou de bandeiras que são muito pertinentes, são muito importantes e são autênticas, são legítimas, né? Você tem uma bandeira LGBT, tem uma luta de direitos aí, mas aí você se apropria, se você não é esquerda, é como se você fosse inimiga dessa causa. E isso é muito doido, gente, entendeu? Isso é muito doido, porque você não consegue mais dialogar. São grupos que não conseguem mais dialogar. Se tornam inimigos. Então, a gente está numa coisa muito violenta, né? E é ruim, porque quando você não consegue dialogar, você não consegue chegar a um senso. Mesmo que vocês discordem naquilo, é difícil, né? Quando não tem conversa. Mas eu acho assim, eu acho que o extremismo não é válido, né? Então... Tanto a extrema direita como a extrema esquerda é bem complicado, né? Porque é muita loucura. Eu acho. Mas eu acho que a partir do Bolsonaro, ele deixa claro quais são os objetivos da direita, né? Porque a direita quer uma liberdade econômica, quer um Estado pequeno, né? E isso muita gente não sabia. O que é direita e o que é esquerda, né? E eu acho que isso deixa claro a partir do Bolsonaro, porque antes eu não consigo dizer, tirando assim, você tem os mandatos do Lula, da Dilma, mas antes disso, os antigos presidentes eram o quê? A gente não tinha essa clareza. Não tinha o quê? Era mesmo o mesmo bolo, né? A gente achava que eram bolos diferentes. Pois é. É isso. A gente acreditava que eram bolos diferentes, eu acho que era tudo mesmo bolo. Os militares, a gente sabe o que E os são. mais antigos, os antigos de esquerda, eles, falo isso porque eu sei um pouco de política que eu entendo vem disso, eles pensam na esquerda, numa esquerda mais saudosista, não a que vive hoje. Daquela coisa lá de trás de Leonel Brizola, esses caras, Darcy Ribeiro, esses caras que começaram todo esse movimento aqui e foram até muito, muito eficientes. O Brizola com os Brizolões que depois acabaram, enfim, eu entendo um pouco disso. E agora acabam se confundindo com tudo que acontece hoje, com como começou lá atrás e ficam meio perdidos nesse meio termo. E a gente, que é jovem como eu, diferente do Anselmo Paiva, e não se mete muito em... É o Pedro? Você tá falando do Pedro? De mim, é óbvio. E a gente não tem muito a política como centro de relação e de discussão. Fica um pouco perdido nessa confusão que tem entre direita e esquerda. Acho que até os próprios conceitos são meio perdidos, assim, acho que você falando sobre o que a direita defende, o que a esquerda defende. Por exemplo, quando a gente fala de Hamas, né, da causa palestina, por exemplo. Causa palestina é uma coisa, Hamas é outra. Mas aí a gente vê o presidente lá, o Rui Pimenta, do PCO, da causa operária,
defendendo o Hamas e durante as manifestações públicas, vendendo artigos pró-Hamas e tal. Hamas é um grupo extremista contra principalmente os gays, que é uma bandeira defendida pela esquerda. Então, às vezes, é tanta confusão, tanta informação e tanto choque de informação. Aí você posta aquilo ou você divulga aquilo e aí vem algumas pessoas... Não, mas ninguém está defendendo o Hamas. Não. Assim, gente, olha aqui, saiu notícia. O presidente do PCO dialogando com lá o representante do Hamas, defendendo o Hamas publicamente. Então, e sabe, eu acho que você se informar também hoje é muito complicado, porque são muitas fontes. Você tem um bombardeio de informação. Você não vem só a informação oficial, que é a televisão aberta, como a gente fazia nos anos 80, anos 90. Que tudo que falavam a gente acreditava. A gente acreditava, entendeu? Hoje você tem uma tempestade de informações que caem de tudo que é lugar e você vai onde você quer se informar, onde você acredita. Vocês falaram um negócio que eu lembrei de uma música do Gabriel Pensador. Ele falava do controle remoto. Que você usa o controle remoto, mas na verdade o controlado é você. E é verdade, né? Que tudo que passava a gente achava que era verdade. Caramba. Pô, cara, e a família se reunia, fui longe agora. Em frente ao Jornal Nacional e em frente ao Fantástico. Não podia abrir a boca no Jornal Nacional. Os programas são Silvio Santos também. Eu sou de uma geração que meu pai falava assim, estamos vendo o Jornal Nacional. A gente ficava todo mundo quieto na sala, vendo o Jornal Nacional. Não podia falar no momento do Jornal Nacional. Hoje, como é que tá isso? Como é que é o comportamento? Hoje é muito, muito louco. Eu tenho uma pergunta para fazer para você com relação a isso, mas vamos deixar para frente. Eu anotei um negócio aí que você falou que é muito importante, mas vai ficar para depois também. Vamos perguntar para você. Você tá botando na fogueira, hein, Fernando? Claro que não. Tá botando na fogueira, claro aí que já não, tô pô. tensa aqui. Pô, gente, eu que tô aqui todo nervoso, gaguejando.